se imaginarmos que aqueles que vão fazer o mal aqui é apenas espíritos ligados ao satanismo, ao luciferianismo, isso está completamente errado. Então, pessoal, todos sabemos que quando chegamos no período da Quaresma, né, quarta-feira de cinzas e a Páscoa, existe um fluxo maior, né, segundo as boas e as más línguas, de seres, né, desencarnados. E por que isso acontece? No período, né, do ano que chamamos de finados, né, o Halloween, que é final de outubro, início de novembro, este período, na verdade, não é apenas composto por esse curto período de 2, 3 dias, mas sim composto por uma quantidade equivalente a 30 a 40 dias, pois é o período no qual nós temos a possibilidade de acessar o plano astral, né, o plano dos desencarnados, e este hábito, essa festividade, essa convenção, ela surge a partir de outros povos, por exemplo, como os povos celtas, que realizavam essa prática, né? Samain ou Samaã. E em contraposição a isso, nós temos o período do Carnaval, onde o Carnaval, os mortos nos visitam e nós podemos partilhar pelo período do Carnaval, partilhar uma troca mútua, onde nós temos um equilíbrio entre os dois planos. Mas a partir da quarta-feira de cinza, essa combinação entre o plano físico e o plano astral toma a proporção inversa do período do final de ano, ou seja, de outubro, novembro, onde nós temos os finados. Então, se na época dos finados nós vamos visitar os mortos, ou seja, nós vamos ao cemitério e nós temos a possibilidade, a partir de projeções astrais, visitar, conversar com os mortos, no período da Quaresma é o contrário, são os mortos que vêm nos visitar. Então, este período ele é conhecido como um período muito temido, né, por muitas ramificações religiosas afro-brasileiras, mas é um período que corresponde a algumas observações que dizem respeito ao cuidado. O que é o cuidado? Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre a Quaresma e sobre as convenções que muitas religiões ou vertentes religiosas ou vertentes ritualísticas partilham sobre a mesma, mas eu irei abordar apenas a questão principal, que é dos eguns, né, que visitam aqui o nosso plano físico. Em primeiro lugar, nós somos egum também, né? Nós somos eguns. Eu sou egum, você é egum, nós somos eguns encarnados. Aqueles que estão desencarnados são também eguns. Alguns deles são chamados por nós de quiumbas, que é uma forma pejorativa, mas que significa espírito perdido, né? Ou espírito zombeteiro, ou não importa, ou qualquer sinônimo referente a esse teor, né? A essa perfumaria, que não é tão agradável para muitos. Mas os quiumbas, os eguns, trabalham muito na quimbanda. Então é por isso que na Umbanda, por exemplo, muitas casas fecham, ou muitas casas não realizam trabalhos voltados para magias mais incisivas, porque justamente é um período que muitos consideram um período no qual deve-se se defender, né? Muitos consideram que a defesa nesse período ela é muito importante. Então é por isso que muitos umbandistas dizem que no período da Quaresma os teus Exus de frente, eles se afastam, né? Mas não é bem assim, não é que eles se afastam, é que a barriga astral ela penetra mais na superfície do plano físico, e a nossa comunicação com as nossas entidades de frente, ela se torna um pouco mais conturbada, é como se houvesse interferências. E muitas vezes quem acaba assumindo a frente,
né, à nossa frente, é o nosso Exu de nuca, o nosso Exu de costas. O nosso Exu que nos guarda, né, o nosso guarda-costa, literalmente. E esse Exu, ele acaba nesse período, geralmente, assumindo a frente, pois ele passa durante o resto do ano mais no lado oculto, te protegendo, mas durante esse período ele assume a frente para justamente poder expressar melhor aquilo que as entidades de frente, né, elas estão querendo passar. Então é um período perigoso, né? Não vamos dizer que não, mas é um período em que a magia negra e a magia branca se confundem, ou seja, os conceitos morais de bem e mal se confundem, pois muitos espíritos, muitos eguns que estão no plano astral, que não reencarnaram ainda, são eguns que desencarnaram como católicos, como cristãos, como umbandistas. E eles, segundo a forma como desencarnaram, não mudaram o caráter deles ainda. Então, a mudança do caráter é muito difícil quando nós temos uma vivência doutrinária. Ou seja, nós acabamos abafando o nosso caráter e não vendo esse caráter por causa justamente dos dogmas, por causa das ramificações ou cercas que protegem, né, os defeitos, escondem os defeitos das outras pessoas. Em resumo, neste período, eguns, católicos, apostólicos, romanos, satanistas, luciferianos, de toda espécie, têm a possibilidade de penetrar aqui. E se imaginarmos que aqueles que vão fazer o mal aqui é apenas espíritos ligados ao satanismo, ao luciferianismo, isso está completamente errado. Na verdade, muitas das organizações espirituais, muitas das ações prejudiciais aqui no plano físico são realizadas justamente por famílias, que são famílias tradicionais espirituais, muito ortodoxas e ligadas às 3 religiões monoteístas. Então, o período da Quaresma é um período onde nós conhecemos mais esse lado e não devemos, de forma alguma, atribuir a qualquer interferência astral neste plano, no plano físico, a um daimon, por exemplo, ou algum Exu da linha luciferiana. Não existe. No plano astral, se você ainda mantém certa moralidade no plano astral, você vai continuar trabalhando no astral com moralidade e vai interferir aqui com a sua moralidade. Mas os Exus do reino da Lira, principalmente, trabalham na ética. E os daimons priorizam e pedem isso para que sempre trabalhemos na ética. E a ética, ela está acima da moral. Por falar nisso, a ética é o olhar sobre a moral, é a supervisão sobre a moral, mesmo que, infelizmente, nós acabamos sendo taxados como os malvados da história, como aqueles que no filme de Bang Bang, é o bandido que quer sequestrar ou quer roubar o banco e quer fugir a cavalo com a princesa. Bom, pois bem, muito obrigado pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais.